e que o Senhor possa falar conosco por meio da sua palavra, que foi escrita para a nossa instrução. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 até o verso 16. Vamos ler esse texto juntos. São apenas 3 versículos, mesmo assentado como os irmãos estão, e você que está em casa também acompanhando a transmissão, receba a palavra de Deus no seu coração, leia, medite na palavra junto conosco. Diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos repetir esta frase final, porque isso era um cântico que eles cantavam na igreja primitiva, na igreja do primeiro século. Vamos ler juntos? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa transformar a nossa vida e nos edificar a cada dia. É o que pedimos ao Senhor, que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saímos daqui mais crentes, mais cheios do Teu Santo Espírito, mais cheios da Tua palavra, mais iluminados, mais dedicados na obra do Senhor, e que o Teu Santo Espírito fortaleça a Tua igreja, o Teu povo, para que sejamos um povo forte, um povo sábio, um povo temente ao Senhor, um povo humilde, um povo quebrantado diante da Tua palavra, e que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num mundo pós-moderno, um mundo que não crê numa verdade objetiva, numa verdade revelada. Nós vivemos num mundo onde tudo é relativo. Não existe verdade absoluta para este mundo caído, neste mundo pós-moderno. Não existe uma fonte de verdade fora de nós. A verdade é encontrada dentro de nós, segundo este mundo pós-moderno. Segundo um filósofo chamado Zygmunt Bauman, nada é sólido. Ele disse que nós estamos vivendo num mundo pós-moderno onde tudo é fluido, onde nós vivemos num estado de fluidez, vivemos numa modernidade líquida, onde tudo se dilui no ar. Essa é a ideia de fluidez do mundo, onde os indivíduos não possuem mais um padrão de referência, onde tudo é descartável, tudo. É assim, o casamento é descartável, os valores são descartáveis, a família é descartável, a educação que você recebe, né, dos seus pais é descartável. Então este mundo é um mundo sem valores, é um mundo de fluidez. No entanto, meus irmãos, a verdade bíblica é objetiva. Nós temos uma verdade objetiva, é verdadeira em si mesma, é o nosso padrão de referência. Por isso que nós falamos assim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É verdadeira porque Deus disse que é verdadeira. O Deus que é infalível, Ele não pode revelar algo infalível. Por isso Jesus disse que a Escritura não pode falhar. A Escritura não pode falhar. O Papa é infalível. Embora a Igreja Romana diz que o Papa é infalível, mas a Bíblia é infalível. Os homens podem errar, mas Deus não erra, e nem a sua palavra, porque a Escritura não pode falhar. Então a fé cristã é baseada numa revelação objetiva, né? É uma revelação objetiva, a revelação das Escrituras, e por esta razão, Paulo escreve esta carta para orientar Timóteo como ele deve proceder na casa de Deus, como ele deve se conduzir na casa de Deus. Timóteo não poderia dizer o seguinte na igreja em Éfeso, onde estava pastoreando, né? Minha igreja, minhas regras. Não, ele não poderia dizer isso, porque já tinha uma regra estabelecida, uma vez que a igreja de Cristo, ela tem um padrão de referência pela qual deve viver e morrer a Bíblia.
É um pastor chamado Kivitz, que ele diz o seguinte, que a igreja, que a Bíblia precisa ser atualizada. Na verdade, a Bíblia não precisa ser atualizada, porque é um livro atual. A Bíblia é a palavra de Deus, né? A nossa vida é que precisa ser atualizada pela Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação de Deus para a nossa vida. A Bíblia é a nossa autoridade suprema e final em todos os assuntos sobre os quais a igreja fala. Então, toda dúvida que você for tirar, examine a Bíblia. Jesus fala assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. Então, todo pastor, seja o pastor Marcelo, pastor Rui, seja qualquer pregador, ele tem que fundamentar as suas pregações na Bíblia Sagrada. Nós não podemos estabelecer outras regras, porque as regras já foram estabelecidas por Deus. Dessa forma, meus irmãos, Paulo nos orienta sobre o correto procedimento na casa de Deus. Vamos dizer isso? Sobre o correto procedimento na casa de Deus. Então, a grande ideia é o correto procedimento na casa de Deus. Vamos dizer isso? O correto procedimento na casa de Deus. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, que a nossa conduta deve ser fundamentada na verdade revelada. Veja o que diz aí o versículo 14, vamos ler comigo? Vai aparecer na tela aí para vocês, vamos ler comigo, todos juntos. Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, Paulo, ele dá instruções sobre o que fazer até que ele chegue, caso demorasse em sua viagem missionária a Macedônia, porque ele foi para Macedônia pregar o evangelho. Então ele falou, olha, como você deve proceder? Eu estou te escrevendo, está escrito, a regra está estabelecida. Então as cartas do Novo Testamento vieram a ser escritas e foram preservadas para a edificação da igreja. Sabe quantas cartas Paulo escreveu no Novo Testamento? 3 epístolas. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. 3 epístolas para edificação da igreja. E ao todo o Novo Testamento tem 27 livros, de Mateus até Apocalipse. E esses livros são para orientação para a nossa vida. E a Bíblia toda nós temos 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. E a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, né, esses testamentos são revelação de Deus para a nossa vida. Segundo John Stott, se as instruções dos apóstolos com respeito à doutrina, ética, unidade e missão da igreja tivessem sido dadas apenas sob a forma oral, a igreja teria ficado como um viajante sem um mapa ou como uma embarcação sem leme. Já pensou? Aqueles que navegavam em alto mar naquele tempo, se não tivesse a bússola, ficariam desorientados, né? Ou se a embarcação não tivesse um leme para conduzi-los em alto mar. Hoje a gente tem o GPS, né? A gente tem o Waze. Ah, que coisa boa. Sábado eu fui pregar na igreja presbiteriana Jardim Laguna, não sabia. A Kelly não foi comigo. E eu não conheço Belo Horizonte porque eu nasci em Governador Valadares. Mas hoje eu chego em qualquer lugar porque tem o Waze. E ele fala assim, entra à direita, entra à esquerda. A rua tal, eu passo a conhecer os nomes das ruas. Não é assim? É assim que o Uber faz, não é verdade? Procurando o seu passageiro, né? Ele guia e orienta a nossa vida. A Bíblia é assim também, gente. É o nosso Waze, né? É a nossa bússola, é o nosso mapa, é o nosso guia que nos orienta. Agora o Waze pode te jogar nas furadas, não é verdade? Mas a Bíblia não. A Bíblia não erra o caminho, né? A Bíblia nos orienta pelo caminho que nós devemos andar. No entanto, meus irmãos,
As instruções apostólicas foram dadas por escrito, para sabermos como deve ser a nossa conduta na igreja, como deve ser o nosso proceder, como nós devemos proceder na igreja. Nós temos que ajustar o nosso comportamento às Escrituras, bem como alinhar todas as práticas da igreja com a linha do prumo de Deus. Quando alguém vai construir uma casa, tem um prumo, não tem? Tem a linha. Hoje eles usam assim uma metragem, tudo a laser, né? Mas tem ali, matematicamente, como deve ser medida aquela sala, aquele cômodo, aquele banheiro, né? No laser, né? Eles sabem qual a medida tem ali. E nós podemos perceber que a palavra de Deus é que alinha a nossa vida, que dirige a nossa conduta. A igreja é a casa de Deus, não é a casa da mãe Joana. Não, é a casa de Deus. Uma vez que a igreja pertence a Deus, Ele tem o direito de dizer como ela deve ser governada. A igreja foi comprada com o sangue do Filho de Deus. E Jesus pode dizer, minha casa, minhas regras. Jesus pode dizer isso. Deus quer que na sua casa a doutrina correta, o comportamento correto por parte de homens e mulheres, uma liderança espiritual correta da igreja. Tudo isso nós podemos ver em 1 Timóteo. Casa de Deus, meus irmãos, significa que nós somos a família de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que foi comprado pelo sangue de Jesus. Nós somos o povo Vitória, que foi selado com o Santo Espírito da promessa. E nesta casa de Deus, nós temos uma norma, nós temos as regras de Deus. Então, os membros da verdadeira igreja são filhos e filhas do Deus Pai. Louvado seja Deus. Eles nasceram de novo por meio da fé no Filho de Deus e foram adotados na sua família pelo o Espírito Santo. Portanto, nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Por exemplo, a nossa família carnal é apenas para essa vida. Se o seu irmão não converter, ele não vai pertencer à família de Deus. Você pensou num negócio desse? Vai ser de outra família. A família de Satanás, a família do mundo, do pecado. Ele vai para outro lugar. Né? Ele vai para o inferno. Então, se o seu parente, marido, filho, não se converter, eles pertencem a outra família, a família das trevas. Mas nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós pertencemos à família de Deus. Essa é a família de Deus, a família que foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, cada um de nós, meus irmãos, tem um lugar de comunhão e serviço na casa de Deus. A casa de Deus é um lugar de adoração, mas também de trabalho, de serviço. A igreja é morada do Deus vivo, em oposição aos falsos deuses, ídolos mortos. Nós não adoramos aqui o astro, o sol, a lua, as estrelas. Já viu que algumas pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro, só para o monte adora o sol? Adora as estrelas? Tem gente que até segue as estrelas, né? Segue a astrologia. Que mês você nasceu? Eu nasci no mês do março. Então o seu signo é o peixe. O outro é o Escorpião, Capricórnio, tantos outros signos, mas nós não seguimos isso, meus irmãos. Nós seguimos a palavra de Deus. Não são os astros que governam a nossa vida, mas o Deus vivo que governa a nossa vida. Então nós podemos perceber que a igreja é morada do Deus vivo. O templo de Diana em Éfeso era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Veja que Paulo está dizendo, olha, lá tem um templo. Lembra que quando Paulo pregou em Éfeso, o povo ficou gritando, grande a Diana dos Efésios. Então está lá em Atos 19 e capítulo 20 também, vocês podem ver esse templo da grande Diana dos Efésios. Porém, por mais magnífico que fosse o seu exterior, ele era totalmente desprovido de vida. Porque não adorava o Deus verdadeiro? O ídolo, a imagem, ela tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem mãos e não apalpa, tem pés e não anda.
Todos nós aqui já vimos uma imagem na casa de alguém. Você já viu aquela imagem andar sozinho? Para andar tem que colocar num andor, né? Uma procissão, e os homens vão levando aquela imagem. E tem que ir devagar, porque o santo é de barro, se cair quebra. Não é assim? Não tem um ditado, ó, vai devagar que o santo é de barro. Né? Então nós podemos perceber, meus queridos, nós não adoramos o Deus morto, nós adoramos o Deus vivo. No seu templo, Diana não passava de um ídolo morto. Em contrapartida, Paulo queria lembrar aos Efésios que a igreja de Jesus é o templo verdadeiro. Nós somos a morada de Deus. Deus também não habita aqui nas paredes deste templo aqui. Deus habita em você pelo Espírito Santo. Amém? Nós somos a igreja do Deus vivo. O Deus vivo não habita em templos edificados por mãos humanas. Ele habita no meio do seu povo, especialmente durante o culto. Sabe o que Jesus fala conosco? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eis que estou no meio de vós. Hoje nós temos muito mais do que 2 ou 3 aqui. E Deus está aqui. E Ele está aqui, Vitória, de uma maneira especial. Você não veio aqui por acaso, Silvia. Você veio aqui para adorar o Deus vivo e ouvir a sua palavra. Sempre que os cristãos se reúnem para orar, louvar, ouvir a palavra de Deus e participar dos sacramentos, Deus vem habitar com eles. Ele está aqui no nosso meio. Deus está em casa. E nós somos a casa de Deus, a morada de Deus, Assis. Isso tem que trazer alegria no nosso coração, porque nós somos a morada do Deus vivo. Mas aqui aprendemos, meus irmãos, que a igreja é chamada por Deus para defender a verdade. O que diz o texto aí? Olha, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos ver isso? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a igreja não é apenas uma casa para Deus e para o seu povo, ela também é um lar para a verdade de Deus. É um lar para a verdade de Deus. Nós não estamos aqui seguindo a mentira. Nós estamos aqui seguindo a verdade revelada. Então a igreja é comparada a quê? A uma coluna e fundamento. Por exemplo, o que sustenta as paredes aqui deste templo e o telhado? As colunas. Se uma casa, a casa que você começou a construir e fez lá, você começou pelo telhado? Começou pelo quê? Pelos alicerces. E se um edifício não tiver colunas, eu não sei se vocês lembram lá, um engenheiro, né, que foi descascando as colunas, né, para rebocar novamente, e ele não obedeceu as regras da engenharia. Descascou as colunas, e o que as colunas ficaram? Frágeis. E o prédio inteiro veio abaixo, porque ele mexeu na estrutura. Então, todas as vezes que nós mexemos na estrutura de um edifício, ele pode vir abaixo. Onde leva mais ferragem numa construção? Na base, nas colunas. As colunas que dão sustentação ao edifício. Então, meus irmãos, como a coluna sustenta o teto, e como o fundamento sustenta a estrutura da casa, assim a igreja sustenta a gloriosa verdade do Evangelho. Nós somos o quê? Coluna e baluarte da verdade. A igreja sustenta a verdade por meio de quê? Ouvi-la e obedecê-la, usá-la corretamente, guardá-la no coração. Não é isso que o salmista diz? Guarda no coração o quê? As tuas palavras, para não pecar contra ti, e proclamá-la como palavra de Deus. A igreja está pregando para o mundo inteiro a palavra de Deus. Quando a gente está reunido aqui no bairro Cascata, em Ibirité, tem gente reunido lá em Indéia, pregando a palavra de Deus. Gente pregando em Betim, Sarzedo, né, Contagem, na Bahia, né, gente pregando
no norte do país, na Amazônia, e não só no Brasil, mas nas nações. A igreja pregando a palavra do Senhor. Então, a palavra coluna tem um significado muito importante na cidade de Éfeso. Uma vez que o templo de Diana tinha 127 colunas, de 18 metros de altura. Já pensaram nisso? É mais alto do que a torre que nós fizemos lá na igreja para a estrutura do elevador. 18 metros de altura eram as colunas do templo da deusa Diana. Sem todas essas colunas, o templo desabaria em vez de permanecer visível por quilômetros ao redor. De modo semelhante, meus irmãos, cada igreja é uma coluna que ajuda a apoiar a verdade de Jesus Cristo ao mantê-la no alto para o mundo. É por isso que nós devemos levantar bem alto. Por isso Paulo fala assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito: o justo viverá pela fé. A função da igreja não é promover a si mesma, mas promover e expor a verdade, e pregar a verdade. Cada congregação cristã é uma coluna da verdade. E como baluarte, a igreja protege e sustenta a verdade. E quando as igrejas abandonam a verdade e fazem concessões indevidas em seu ministério, o inimigo avança. Pega a história da igreja na Europa. Vejam bem, quando Paulo recebeu aquela visão, lembra? Passa a Macedônia e a Judas. Em vez de ele ir para o Oriente, Deus mandou ele para o Ocidente. Então ele foi para uma cidade chamada Filipos, e ali foi a porta de entrada na Europa. O Evangelho então se espalhou na Europa. E da Europa o Evangelho foi para a América do Norte. E da América do Norte o Evangelho desceu para a América Central e América do Sul. Chegou até nós, chegou na sua casa, chegou na sua família, porque alguém pregou para você. Tem coisa maravilhosa como essa? Porque se a gente não tivesse o Evangelho, a gente estaria no espiritismo, na macumbaria, na idolatria. E quem sabe, né, adorando os deuses. Né? Quem sabe adorando Satanás. Um dia eu entrei no lar, a mulher falou assim: olha, eu sou satanista, aqui em Belo Horizonte. Já pensou um negócio desse? E aí eu comecei a falar do Evangelho para ela. Você está querendo me evangelizar? Eu frequento o centro de macumbaria. Então, há pouco tempo atrás, o nosso irmão comprou um lugar, uma casa, onde ele mora ali em Ibirité, que era um centro de macumbaria. E aí ele falou: pastor, compra ou não compra? Não vamos limpar esse lugar. Né, das obras de Satanás, e oramos naquela casa, e sexta-feira agora fizemos até o grupo de oração na casa dele. Então a igreja é presente, quebrando também as obras das trevas, as mentiras de Satanás, porque Satanás veio para quê? Roubar, matar e destruir, e ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então os líderes da igreja, meus irmãos, devem assumir uma posição militante contra o pecado e a apostasia. Segundo John Stott, a igreja tem dupla responsabilidade em relação à verdade. Primeiro, como fundamento, sua função é sustentar a verdade com firmeza, de tal forma que ela não caia por terra sob o peso de falsos ensinos. Segundo, como coluna, ela tem a função de mantê-la nas alturas, de modo que não fique escondido do mundo. Nós não podemos esconder a Bíblia. Eu já disse aqui que quando eu era adolescente, voltando da escola dominical, eu tive vergonha de apresentar para os meus colegas a Bíblia. E aí eu estava voltando à escola dominical, com a Bíblia desse tamanho aqui, e os meus colegas saindo do clube, lá em Valadares, no Filadélfia. E aí eles saíam do clube, e eles todo queimadinho, e eu, né, de calça comprida, né, voltando da escola dominical, eu fiquei com vergonha, escondi a Bíblia debaixo da minha camisa. Hoje eu tenho vergonha de ter tido vergonha da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei diante dele, diante do meu Pai. Mas todo aquele que me confessar, né, diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Então, exponha a palavra de Deus, fale da palavra de Deus. A Kelly está com um grupo de oração lá, um grupo de crescimento na escola, onde ela trabalha. Ela chama lá Célula Divina, porque ela, divina providência aí na escola dela. Então vamos orar por esse trabalho, porque nós temos muitos adolescentes, jovens ainda, escravizados nos vícios já, da maconha, do tráfico de drogas, e nós devemos estar orando, meus irmãos. Nós vivemos num mundo caído, no mundo em que as nossas autoridades estão querendo liberar o uso, o porte da maconha, até 100 gramas. Isso na Suprema Corte do país. Os ministros defendendo isso. O tráfico já está aí, matando os nossos adolescentes. E aí, se isso for ser aprovado ali, mais tráfico ainda. Que a pessoa vai ser pego ali com 100 gramas de maconha. Não, eu sou usuário. Eu estou aqui com o meu porte de droga para poder usar. Mas a gente sabe que é o tráfico, matando os nossos adolescentes, matando as famílias, matando os nossos jovens. Então, a igreja defende a verdade, meus irmãos, e proclama a verdade, mas não inventa a sua própria mensagem. Nós pregamos o que a Bíblia diz. Aqui aprendemos, em terceiro lugar, que a nossa confissão de fé gira em torno de Cristo e nada mais. Se a igreja é uma coluna e baluarte da verdade, ela precisa saber o que é a verdade. E a verdade é um grande mistério. Um mistério revelado. Veja o verso 16. Vamos ler comigo? Verso 16, todos juntos? Vai aparecer na tela aí, todos juntos. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado nos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Este é o grande mistério. Mistério, esse é grande. Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Embora esse mistério, meus irmãos, não esteja contra a razão, ele está acima da razão. Este mistério é um segredo revelado, ele não está mais oculto, porque Deus o revelou. Deus revelou o plano secreto da redenção, e este mistério da piedade é Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É interessante que Paulo fala assim, grande é o mistério da piedade. Vamos dizer isso comigo? Grande é o mistério da piedade. Aqui nós podemos ver que é uma solene confissão pública em oposição aos devotos da grande diante dos Efésios, porque eles falavam assim, grande é diante dos Efésios, não é isso que eles falavam? Paulo falou assim, grande é o mistério da piedade. Olha que coisa maravilhosa, esse ponto de contato para a gente entender que Cristo, que é o grande, que é o mistério revelado, e que Ele se encarnou, que Ele nasceu de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo, que Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. E esse hino, meus irmãos, é uma breve história de Jesus. Veja que ele fala assim, Ele é o Deus manifestado em carne, não é isso que ele falou aí? Grande é o mistério da piedade, e aí ele fala assim, aquele que foi manifestado, o quê? Na carne, não é isso que ele fala? Aquele que se tornou gente, aquele que habitou entre nós. Aqui fala do Deus que se fez gente, que habitou entre nós, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Cristo. E ao tomar sobre si um corpo de carne e osso, ele tornou-se uma pessoa com duas naturezas. Jesus, ele tem a natureza divina e a natureza humana em uma só pessoa para sempre. Ele apareceu na terra como homem real. Jesus não era um ser fantasmagórico, não era um espírito desincorporado, não, ele era o Deus homem. Ele habitou entre nós, ele podia ser visto, apalpado, ele podia comer com os discípulos pão e peixe. E nós podemos ver que ele apareceu na terra então como homem, Deus homem. A sua face foi beijada por seu traidor, o seu rosto recebeu cusparadas. Já pensou?
Alguém já cuspiu no seu rosto? Jesus recebeu cuspida no rosto. Seu corpo foi esbofeteado, porque Jesus ele foi moído pelas nossas iniquidades, traspassado pelas nossas transgressões. A sua testa foi perfurada por espinhos, espinhos do tamanho de um dedo. A gente pensa, Deus, eu sofro muito, eu nasci numa família complicada, mas quem mais sofreu do que Jesus, que foi perseguido até pelos seus irmãos? Dentro da sua casa, porque os seus irmãos não criam nele. Os seus irmãos acharam o momento que Jesus era louco, queria até entregá-lo para as autoridades, ou quem sabe, levá-lo para um lugar, né, para cuidar da cabeça dele, porque ele estava sem comer e também fazendo a obra de Deus com tanta intensidade. Sua cabeça foi machucada por uma paulada. Lembra do caniço que eles bateram na cabeça de Jesus? E como diz a Escritura, que Cristo sofreu na carne, Cristo até mesmo morreu na carne, foi um corpo real que foi pregado com pregos de verdade a uma cruz de madeira verdadeira. Isso aconteceu na história de Cristo, na vida de Jesus. Foi um corpo real que foi punido pelo pecado. A Bíblia diz que ele, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Jesus foi levando aquela cruz até o Gólgota. E teve um momento na caminhada que ele caiu e até pegaram o Cirineu, né? Simão, o Cirineu, para levar a cruz e ajudar Jesus a levar a cruz, porque ele ia levando a cruz e apanhando. E depois ele foi um corpo real, um cadáver que foi retirado da cruz, envolto em linho e colocado na sepultura, e ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia. Deus, o Filho, não apenas manifestou-se no corpo, o corpo em que ele se manifestou foi crucificado, morto e sepultado. Morto e sepultado. Isso tudo por você. Isso tudo pela sua igreja, pelo seu povo, para nos redimir. Imagine a sua vida agora, sem Jesus. Onde você estaria agora? Quem sabe você estaria numa balada? Quem sabe você estaria vendo o Fantástico? Quem sabe você estaria numa depressão profunda? Porque se a gente não tem Jesus, qual o caminho? Qual a verdade? Qual a vida que nós teríamos? Quem sabe você estaria adorando outros deuses? Mas Jesus, meus irmãos, veio para morrer a nossa morte e nos resgatar. Ele foi justificado em espírito. Embora Jesus tivesse um espírito humano, aqui a ênfase é sobre a justificação do Espírito Santo. O Espírito Santo provou que Jesus era quem ele dizia ser ao longo de todo o seu ministério. O Espírito Santo provou isso no batismo. A ocasião em que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Ele provou isso ao preservar Jesus do pecado. Jesus nunca pecou, ao longo do seu ministério nunca errou, ele nunca teve um pensamento impuro, ele nunca teve uma conduta equivocada. Ele provou isso sempre que Jesus realizou milagres, especialmente quando Jesus expulsava demônios, e ele disse: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O Espírito Santo justificou o Filho de todas essas maneiras, porém, acima de tudo, ele fez isso por meio da ressurreição. Quer ver um texto? Abra sua Bíblia em Romanos 8, versículo 11 comigo. Abra sua Bíblia nesse texto. Romanos 8, 11. Vai aparecer aqui na tela também. Vamos ler comigo? Todos juntos? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal
por meio do seu Espírito que em vós habita. Então nós podemos perceber que a ressurreição foi a confirmação do Espírito Santo de que Jesus é o quê? É o Cristo, é o Messias. Esse que morreu é aquele que ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. E o texto diz que ele foi contemplado por anjos. Segundo os evangelhos, anjos cantaram no seu nascimento. Lembra que eles cantaram dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Anjos serviram no deserto. Lembra que Jesus ele foi tentado pelo diabo e depois da tentação vieram os anjos e serviram. Um anjo até mesmo apareceu no Getsêmani. Lembra que no Getsêmani Jesus suou gotas de sangue? Veio um anjo e o fortaleceu, diz a Bíblia. Lembra que os anjos foram testemunhas do Cristo ressurreto e foram os primeiros a dizer aos discípulos: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembra que os anjos testemunharam a ascensão de Jesus? Quando os discípulos estavam olhando para cima assim, esperando, ele desapareceu das nuvens. E aí vieram dois anjos e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que foi assunto aos céus, assim virá do modo como viste subir. Dois anjos. Anjos serão enviados por Cristo para reunir os seus escolhidos quando Jesus vier. A Bíblia diz que Ele vai enviar os seus anjos pelos quatro cantos da terra para recolher os seus escolhidos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Anjos rodearão o seu trono para glorificá-lo pelos séculos dos séculos. Não é isso que está escrito lá em Apocalipse capítulo 4? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, o último livro da Bíblia, e nós estaremos lendo aí o versículo 10 e 11, o que está escrito? Olha, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Vejam o que diz o verso 9: quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Então os seres viventes aqui são os anjos, rodeando o trono e glorificando aquele que se assenta no trono. Mas diz a Bíblia também que será pregado entre os gentios. A mensagem do Evangelho chegou até a sua casa, nós que somos gentios. O Evangelho não foi só pregado em Jerusalém, mas o texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus foi pregado entre os gentios, isto é, a todas as nações do mundo. Isso claramente refere-se à pregação apostólica do Evangelho. Depois da apresentação, veio a pregação. E tendo visto o Cristo ressurreto, os apóstolos pregaram o Cristo ressurreto. Os apóstolos receberam a comissão para fazer isto do próprio Cristo. A comissão de evangelização mundial. É aquilo que o Senhor Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então os apóstolos começaram a cumprir esta comissão no dia de Pentecostes, e enquanto aguardavam em Jerusalém, eles foram ungidos pelo Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e a Bíblia enfatiza aqui que as pessoas que os ouviram eram pessoas de todas as nações debaixo do céu. Sabe quantas pessoas estavam ali? Das nações representadas? 15 nações. E quando Pedro pregou, cada um ouviu as grandezas de Deus na sua própria língua, de modo sobrenatural. Pedro pregava e eles ouviam na sua própria língua, porque Deus
deu essa capacidade deles falarem em outras línguas. E eles falaram as línguas de maneira sobrenatural, e eles entendiam as grandezas de Deus na sua própria língua. E aí nós podemos perceber, meus queridos irmãos, querido no mundo, por toda parte em que é pregado, Cristo é crido. E nós aqui, no bairro Cascado, nós cremos em Jesus. Os primeiros a crer foram aqueles que testemunharam a ressurreição. João creu, Maria Madalena creu, os discípulos viram Cristo ressurreto e creram, até Tomé creu. Ele falou assim: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse: porque me vistes, crês? Bem-aventurados que não viram e creram. No dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas se arrependeram com a mensagem que Pedro pregou, e eles aceitaram e foram batizados naquele dia. E à medida que a igreja de Jesus ia pregando, meus irmãos, o evangelho, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Querido no mundo, a missão global de Jesus é um sucesso global, onde a palavra de Deus é pregada. E aí nós podemos lembrar dos continentes da Europa, África, Oceania, América do Norte, América Central, América do Sul, o evangelho sendo pregado na Ásia. E aí nós podemos perceber este evangelho sendo pregado entre as tribos, e naquele dia final vai se reunir diante de Deus pessoas de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos. Nós temos tribos aqui do Brasil que receberam o evangelho, onde o cacique é crente, onde a mulher dele é crente, e os demais índios são crentes também, porque ouviram o evangelho na sua própria língua, porque a fé, meus irmãos, é dom de Deus, e Deus nos concedeu essa fé para acreditar em Jesus. Mas o texto fala assim: recebido na glória. Hoje Jesus fisicamente não está entre nós. Como homem, Ele está à direita de Deus Pai. Como Deus presente aqui conosco, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porque Jesus foi assunto aos céus na sua ascensão. No entanto, Jesus voltará para buscar a sua igreja. E naquele dia, todo olho verá. Vai ser uma volta visível. Vai ser uma volta pessoal, repentina, poderosa e gloriosa. Porque Jesus não vai vir com aquela coroa de espinhos, mas com a coroa de glória. Não é como aquele Henry Cristo. Já viu aquele Henry Cristo que aparece na televisão? Meu pai, não fala assim? Aquele é o falso Cristo, falso profeta. Quando o nosso Jesus vier para buscar a sua igreja, todo joelho vai se dobrar diante dele, e todo olho verá. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: como viveremos? Levante a sua Bíblia bem alta assim comigo. Como nós vamos ver? Defendendo a verdade do Evangelho. Defenda a verdade do Evangelho. A igreja, meus irmãos, é chamada para ser coluna e baluarte da verdade. Seu chamado visa proclamar e confessar a verdade abertamente, né, contra todo engano e heresia. Quando a igreja deixa de ser coluna e fundamento da verdade, ela deixa de ser igreja. Muitas igrejas na Europa deixaram de ser igreja, porque abandonaram a verdade, abandonaram a revelação de Deus. Algumas delas são templos muçulmanos, ou bares, porque abandonaram a verdade. O nosso respeito pela verdade deve ser maior do que o nosso respeito pela igreja. Se uma igreja abandonou a verdade, nós não podemos mais frequentar essa igreja. A igreja que abandona a verdade, ela deixa de ser igreja. A palavra de Deus que tem que ser pregada. Fico pensando alguns tempos aí, fica passando música de Jota Quest, né? Aqui é o lugar de adoração ao Rei dos Reis, não é lugar de cantar músicas seculares. A pessoa, se a gente abrisse a igreja aqui e cantasse Raul Seixas, ou Roberto Carlos, a igreja deixa de ser igreja. Aqui é lugar de adoração e de pregação da palavra de Deus. Mas, em segundo lugar,
Como viveremos? Vivendo de uma maneira digna do grande mistério de Cristo. Jesus foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Recebido na glória. Segundo Philip Hayek, visto que Jesus foi manifestado na carne, que nós glorifiquemos o nosso corpo. Glorifique a Deus no seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo é morada de Deus. Vamos usar as mãos para ajudar, os lábios para abençoar, a mente para servir. Visto que Jesus foi justificado em espírito, oremos para que sejamos justificados no dia do julgamento final. Que possamos estar aptos para entrar na glória celeste. Peçamos a Deus para provar que nós pertencemos a Ele, dando-nos a gloriosa ressurreição corporal. Veja bem, o nosso corpo, com os anos, vai envelhecendo, não é verdade? O cabelo cai. A gente tem que usar óculos. Não é assim? A gente vai morrendo aos poucos. E vai passando essa vida. Mas nós cremos, meus irmãos, na ressurreição. Nós cremos que quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E naquele dia, nós iremos receber o quê? Um corpo de glória. Um corpo sem defeito. Um corpo sem pecado. Um corpo incorruptível, para morarmos para sempre no novo céu, na nova terra. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está em Cristo, e a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Louvado seja Deus. A morte não tem a última palavra. Visto que Jesus foi contemplado por anjos, juntemo-nos a Ele e aos apóstolos em adoração diante do trono de Deus. Quando nós estamos adorando aqui, nós estamos adorando diante do trono de Deus. Nós estamos adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu não sei se vocês já pesquisaram na internet e viram que tem um templo lá na Índia, o templo do Deus Rato. Já pensou o ser humano adorar o Deus Rato, Marta? E nesse templo, as pessoas têm que entrar lá descalço, porque o lugar é sagrado. E se o rato passar sobre o seu pé, significa, Silva, que você foi abençoada. Mas se você der um passo para trás e pisar no rato e matar o rato, você só sai do templo se pagar em peso de ouro o peso daquele rato. Você viu como o homem que não conhece a Deus pode chegar a adorar o rato? Um dia eu preguei isso lá na igreja, tem um presbítero, pastor, não sei se tem esse templo não. Aí pesquisou no Google, viu lá, é o templo do Deus Rato. Quando a gente não conhece Jesus, o grande mistério, a gente vai adorar a deusa Diana, que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem mãos e não apalpam, e som nenhum sai da garganta. Mas nós adoramos o Deus vivo e verdadeiro, que enviou o seu Filho Jesus, para se encarnar, para morrer por nós na cruz do Calvário, foi sepultado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos, e vivo está, louvado seja Deus. Visto que Jesus foi pregado entre os gentios, meus irmãos, testificamos de sua graça, levando o evangelho a todos os que amamos, e participando de missões mundiais, para que todos os povos possam louvá-lo, para que o evangelho chegue lá na Índia, e chega, quem sabe, nesse adorador do Deus Rato, ele abandone a idolatria, abandone este templo do Deus Rato, e possa adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque tem muita gente lá também que adora o boi, adora os elementos. E quando a gente estuda a história da idolatria na Índia tem 330 milhões de deuses. Deuses mortos, que não podem fazer nada para o ser humano. Por isso nós devemos pregar o evangelho, para que as nações possam conhecer o Deus verdadeiro. Por fim, meus irmãos,
visto que Jesus foi recebido na glória, aguardemos seu retorno em alegre expectativa, desejando ardentemente a volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que desafio emocionante para a igreja, viver de maneira digna do grande mistério de Cristo e dar testemunho de Jesus aos pecadores ao redor do mundo e pelo mundo afora. Vale a pena servir a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor, e vamos colocar tudo nas mãos do Senhor Jesus. Você que está em casa também, coloque a sua vida, a sua família. Creia em Jesus, creia nele de todo o coração. Jesus foi criado no mundo, criamos nele de todo o nosso coração, para a nossa salvação, e tudo o mais de que necessitamos, creia em Cristo Jesus. Vamos falar com o Senhor, coloque a sua família, coloque o seu pai, coloque o seu familiar, coloque seus filhos, coloque o seu vizinho, para que o Evangelho também possa alcançar. Vamos falar com o Senhor. Senhor, grande é este mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, Ele foi pregado entre os gentios, foi criado no mundo, Ele foi recebido na glória. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos, ó Deus, viver corretamente segundo a revelação do Senhor, pois na tua casa, as tuas regras, a tua revelação bíblica, nós não queremos jamais abrir mão desta revelação. Nós não queremos nem tirar, nem acrescentar nada às Escrituras. Nós queremos viver as Escrituras no nome do Senhor Jesus. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos usar, para que possamos viver de uma maneira digna do grande mistério de Cristo, usando o nosso corpo para a tua glória, sendo usados pelo teu Santo Espírito, Senhor, para falarmos do teu Santo Evangelho, para que pessoas possam crer em Cristo neste mundo caído, que o Senhor esteja tirando pessoas da idolatria, assim como o Senhor tirou no passado pessoas lá da cidade de Éfeso, ó Deus, tirando as pessoas da idolatria da grande Diana dos Efésios, e muitos ali compreenderam o grande mistério da piedade, conhecendo Jesus. Por isso, ó Deus, receba a nossa adoração, nosso culto, e usa a nossa vida para que sejamos canais de bênção das tuas mãos. E um dia, Senhor, nós queremos partir deste mundo e sermos recebidos na glória, para habitarmos para sempre com o Senhor, tendo um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo sem pecado, um corpo incorruptível, para viver no novo céu, na nova terra, nos quais habita a justiça. Louvado seja o teu nome. Abençoe, ó Deus, a nossa vida, abençoe as nossas famílias aqui representadas, toque em cada coração e usa a nossa vida, Senhor, para a expansão do teu reino na face dessa terra, e nos abençoe sempre, no nome de Jesus. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui cheios do teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo seja com todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, e de paz, uma semana feliz, abençoada e abençoadora, em nome de Jesus.